Olá, que bom ter você de volta aqui nesse nosso encontro semanal. Cada semana tenho deixado aqui percepções sobre a vida. Memento vivere é um estilo de vida, um estilo de existência, uma verdadeira revolução pessoal que vai estruturando o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pisar no mundo. Memento vivere é assim um prazer que a gente tem, um contentamento interior de lembrar-se de viver, não que é porque a gente tem esquecido, mas porque conscientemente eu estou cônscio, eu estou aqui, eu estou presente, e aí essa vida se torna muito mais bonita. Como cantava Gonzaguinha, né? A vida é bonita e é bonita. Então espero que hoje essa vida esteja encontrando você existindo dessa forma. Não importa os problemas que a gente enfrenta, as dificuldades que, né, nos acontecem, que a gente possa lembrar-se de viver. Semana passada eu dizia para você que estava preparando um sobre o assunto que é o contraste de memento vivere. E como é que eu fui preparar esse tema? É um tema que eu gosto muito, que é pensar sobre, além de pensar sobre a vida, pensar sobre a morte. Aí, não faz muito, eu encontrei esse livro aqui, eu adoro ler, amo ler. E eu gosto de parar nas livrarias e ver livros que ninguém me indicou, mas eu me conecto, vou folheando, gostei desse livro, estou lendo Memento Mori. E olha só que interessante, né? O meu livro, Memento Vivere, esse livro aqui, Memento Mori, que é o contraste, né? Lembre-se que você vai morrer, lembre-se de viver. Duas realidades que são distintas, mas que são complementares. A gente lembra de viver porque também a gente lembra que a morte é real. Então, Memento Mori, estou lendo esse livro aqui, muito, muito interessante, coisas bem legais para se pensar. Legais pensar sobre morte? Sim, coisas legais para se pensar. Porque a morte é um tema, vamos pensar algumas coisas sobre isso. A morte é um tema que é incontornável. Eu falava semana passada do contrato da vida, né? O contrato da vida está implícito nele que a morte vai chegar. Se com juventude ainda, se lá na extrema velhice, se no meio da existência, no meridiano, a morte vai chegar. É a certeza que a gente tem, a certeza de que a gente vai morrer. Então, muitas vezes, por conta da coisa meio cruel que é a morte, muitas vezes não gostamos de falar disso. Evitamos que as crianças estejam por perto, evitamos que... Antigamente, sabe que antigamente as pessoas... Eu sou desse tempo. As pessoas morriam em casa, né? O velório era em casa. Eu sou lá do interior da Bahia. Algumas fotos que eu tenho hoje 64 anos, algumas fotos que eu tenho da minha infância, não tenho fotos da criancinha praticamente, mas eu tenho algumas fotos ali da minha infância, 7, 8 anos, são fotos em que circunstâncias? Circunstâncias de morte, era quando se contratava alguém para tirar uma foto, junto com o morto. Eu tenho foto junto com o caixão do meu avô, caixão de um tio meu, porque a morte era encarada assim. Parece que hoje a gente tem assim aquela asepsia, né? Então morre lá no meio dos aparelhos. Então é um tema que nem sempre a gente gosta de falar, porque é um tema que dói. Daí o valor de a gente pensar em viver. O que me leva mais a viver? É pensar que a vida é preciosa, mas que a morte é real. A morte vai chegar, ela vai chegar. A gente não tem como evitar, não tem como evitar que ela aconteça em algum momento de nossa existência enquanto a gente está nesse velho planeta aqui. Essa é a realidade. E, assim, algumas coisas que a gente precisa lembrar, deveria lembrar. Por exemplo, você lembra que começou a morrer no exato dia em que nasceu? É. Pensa se não é assim. No exato dia que a gente nasceu, a gente começou a morrer.
Quando que vai acontecer isso? A gente não sabe, mas a gente começou a morrer nesse dia. Tem eu gosto muito de trazer aqui algumas lendas, algumas histórias. Tem uma lenda que eu acho muito bacana para pensar sobre isso. Havia um senhor na Pérsia antiga, que era um grande comerciante, um negociante, um homem rico, e ele tinha muitos servos, e um servo seu, de quem ele gostava muito, um dia estava andando pelo mercado, e aquele grande mercado persa estava andando no mercado, e esse servo viu a morte, a figura da morte. E a morte olhou para ele de um jeito que ele achou ameaçador, e ele se desesperou e disse: a morte vem me buscar hoje. Então nessa lenda era assim que as coisas aconteciam. A morte vem me buscar hoje. Aquela figura, né, da morte, com aquela lança ali. A morte vem me buscar hoje. E ele correu desesperado para a casa do seu senhor e disse: meu senhor, eu encontrei a morte no mercado e do jeito que ela me olhou, eu sei que ela vai vir me buscar hoje. E eu não quero morrer, eu não quero ir com ela. Ela foi-se, eu não quero. E ele dizia: eu tenho parentes lá em Samarra, era uma cidade que ficava a uma certa distância, eu que gostaria muito que o senhor pudesse me emprestar um cavalo para eu ir correndo para Samarra. Quando ela vier me buscar, eu não estou aqui. E o senhor, que gostava muito daquele servo, prontamente lhe atendeu, deu-lhe um cavalo, ele montou esse cavalo e saiu em disparada em direção a Samarra para escapar da morte. E diz a lenda que, naquele mesmo dia, aquele senhor, andando pelo mercado, encontrou-se com a morte. E abordou a morte. Disse: ó morte, você... deu o nome do servo, você assustou meu servo hoje, ele ficou desesperado por lhe encontrar. E a morte disse: não, eu é que fiquei assustado ao encontrá-lo. Porque eu tenho um encontro com ele hoje em Samarra e ele estava aqui. Exatamente para onde ele fugiu. Essa lenda ela é muito incrível, que mostra como a gente não consegue escapar dessa realidade. Percebe isso? Eu tenho um encontro com ele lá, e ele estava aqui, e foi para lá que ele fugiu. Bem, não importa o quanto protestemos, tudo se vai. As montanhas, árvores. Eu estive muitos anos atrás lá no grande parque das sequoias gigantes. Lá está a árvore que é o mais antigo, maior do planeta, General Sherman, uma árvore. Eu fiquei uma meia hora ali, eu gosto muito de árvores, fiquei ali contemplando aquela árvore gigantesca, 3 milênios de existência. As grandes árvores também se vão. Quando acontecem os vendavais, as árvores se vão. Os reinos, todos os reinos poderosos, acabaram, passaram. Ou seja, tudo se vai, todas as coisas morrem e, por consequência, todas as pessoas morrem. Essa é uma realidade da vida. Tem uma frase assim: as formigas invadem os nossos doces. Sabe quando você está no piquenique e as formigas invadem os doces? As formigas invadem os doces de nossa vida. Então a realidade da morte, desde que eu estudo esse tema, e já faço isso há mais de 20 anos, 30 anos eu acho já, que eu estudo e pesquiso o tema da morte, a realidade da morte pode nos levar a apreciar mais a vida. O paradoxo. Memento vivere, memento mori. Lembre que você vai morrer. Lembre-se de viver. A realidade da morte deveria nos levar a amar o que é a vida, apreciar mais a vida, saber que nesse processo nada nos pertence, nada nos pertence. Se nos agarramos a títulos, a dinheiro, a posses, a pessoas, e nos agarramos como se fossem nossas, como se jamais pudéssemos perdê-las.
todas as coisas se vão. Todas as coisas passam. E daí o que a gente faz? Memento vivere. Lembre-se de viver. A gente não deveria perder isso de vista jamais. Eu carrego muitos poemas comigo, trechos, e tem uma coisa que eu gosto muito do Drummond. Eu acho que até eu gravei esse pensamento. Está escrito aqui, mas eu acho que eu sei de cor. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. Olha que metáfora, desperdício de vida. Fala-se tanto em desperdício dos recursos naturais, devemos preservar os recursos naturais, mas que desperdício pode ser maior do que o desperdício de vida? Então que a gente não desperdice a vida, que a gente não viva só a dimensão de saber que a gente vai morrer, mas que a gente viva de verdade, de fato, memento vivere. Nesse livro aqui, eu anotei um pensamento aqui, ó. A vida e a morte, Lao Tzu, filósofo chinês da antiguidade, né? A vida e a morte são um fio condutor, a mesma linha vista de lados diferentes. A vida e a morte são um fio condutor, a mesma linha, vista de lados diferentes. Memento vivere, memento mori. Lembre que você vai morrer, mas lembre-se de viver. Lembrar-se que viver não é apenas utilidade. Rubem Alves gostava muito de dizer dessas caixas que a gente carrega na vida, diz que é caixa, isso é sabedoria dos antigos, uti e frui, duas caixas que a gente carrega na vida. Uti é a caixa das utilidades, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu trabalho, aquilo que é o meu potencial. Caixa das utilidades, frui. A caixa frui aquilo que é prazer, Essas duas caixas, elas se complementam. Eu não posso viver só em função daquilo que eu faço, daquilo que eu sou utilitário. Nem posso viver somente da fruição. Percebe esse equilíbrio? Tem gente vivendo somente com essa caixa na mão aqui, corre atrás e corre. Eu não sou só utilidade, também fruição. Uti e frui, o prazer de fazer coisa não para ganhar dinheiro. Por exemplo, eu amo cozinhar, o prazer de cozinhar, eu digo sempre, cozinhar para mim é terapêutico, o prazer de cozinhar, o processo, com alegria, receber amigos, família, é da caixa da fruição, não ganho dinheiro com isso. Quantas coisas a gente faz, separar, ver uma flor, contemplar, que dinheiro ganha com isso? Não, é da caixa da fruição. É ela que faz o contraponto com essa caixa que é da utilidade. Então que a gente possa viver de fato essas duas dimensões, porque elas são complementares. Memento mori, lembre que você vai morrer. Memento vivere, lembre-se de viver. Lembre-se de viver sempre e viver bem. Grande abraço para você.